E finalmente temos uma excelente notícia. Dentro do Corinthians, volante Charles realizou exames para tentar descobrir os motivos para ele estar com deficiência de ferro no organismo e após 2 dias de descansos, os jogadores retornaram ao CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos visando o próximo compromisso, que será jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre retorno aos trabalhos. Finalmente, após 2 dias de descansos, os atletas voltaram aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, visando o próximo compromisso, que será jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil da nossa casa. O Corinthians entrou em campo pela última vez no último domingo, 31 de agosto, contra o arquirrival na nossa casa, jogo da 22ª rodada do Brasileirão. Resultado final 1-1, absolutamente que nós sempre queremos ver o nosso Corinthians vencendo, mas analisando as circunstâncias que o Corinthians teve nesse jogo em casa contra o rival, o empate foi considerado um saldo positivo devido ao Corinthians estar sem 5 jogadores titulares. Yuri Alberto, Carrilho, Martínez, Matheus Bidu e Mateuzinho foram desfalques, 5 atletas titulares do Dorival Júnior. Após essa partida, os jogadores ganharam 2 dias de descanso. A última segunda-feira, dia 1º de setembro, também a terça-feira, dia 2, conforme eu informei para vocês com exclusividade, foram dias livres para os jogadores descansarem, curtirem com as suas famílias. Ontem, dia 3, retorno aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Corinthians que entrará em campo na próxima quarta-feira, dia 10, contra o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então Dorival terá uma semana de trabalhos visando esse próximo compromisso que será importantíssimo. A minha opinião quanto ao retorno dos jogadores aos trabalhos é a seguinte: foram 2 dias de descansos, a segunda e também a terça-feira, os jogadores tiveram dias livres, puderam curtir com as suas famílias, fizeram o que quiseram, digamos assim. Agora, trabalhos, temos um compromisso super importante pela Copa do Brasil, é jogo da volta das quartas de final da competição, temos uma vantagem, vencemos o jogo de ida, um empate será suficiente para avançarmos para a semifinal da competição. Mas claro, o Corinthians tem que entrar em campo dentro da nossa casa absolutamente, que buscando a vitória nos 90 minutos. Não podemos cometer nenhum tipo de vacilo. Volto a falar a vocês sobre o calendário de trabalhos. Ao meu ponto de vista, hoje, por exemplo, quinta-feira, Dorival poderia fazer trabalhos em 2 períodos. Um no período da manhã visando as questões físicas e no período da tarde as questões táticas. E para mim, sinceramente, no final de semana não seria uma má ideia fazer um jogo treino no próprio CT Dr. Joaquim Grava. Mas enfim, vamos acompanhar como será esse cronograma de trabalhos. Volto a dizer, será um jogo muito importante pela Copa do Brasil e também o Corinthians precisa ter uma sequência de vitórias no Brasileirão para fugir de vez da parte de baixo da tabela da competição. E agora vamos falar sobre o volante Charles, que realizou exames para tentar identificar o motivo que ele está com o nível de ferro tão baixo em seu organismo. O Charles, no último domingo, derby pelo Campeonato Brasileiro, ele foi titular e ainda improvisado, atuando como lateral direito, já que o Mateuzinho não teve condições de jogo. O Corinthians não tem um lateral direito reserva de ofício após a saída do Léo Maná, a não ser o João Vitor Jacaré e o Gabriel Caipira, jovens da base que estão treinando com os profissionais, mas o Dorival falou que eles ainda precisam de tempo, e o Félix Torres, que é quem estava jogando improvisado na posição, está com um nível muito abaixo. O Dorival decidiu deixá-lo no banco de reservas. Então o Charles foi titular, atuou num contexto geral bem, não comprometeu, a não ser aquele pênalti que o árbitro marcou cometido por ele, mas o meu ponto de vista não foi pênalti, mas o árbitro marcou, enfim. Mas, falando um detalhe importante do Charles,
No dia de ontem, quarta-feira, dia 3, a esposa do Charles colocou uma publicação no Instagram informando que o jogador está com o nível de ferro bem abaixo dos níveis normais. Ela que acabou colocando uma publicação e ainda revelando que já há um bom período que o Charles vem sofrendo com esse problema. Vamos para a publicação da esposa dele. Volante Charles está com uma deficiência de ferro há mais de um ano, mas que só foi detectada há uns 2 meses. Após reposições e dificuldades do organismo em conseguir mantê-las no corpo, começou uma investigação para saber o que está causando essa perda significativa. Mesmo após tentativas de reposição, a ferritina chegou a ficar quase zerada, o que causa muita indisposição e fadiga no corpo. Então, uma revelação surpreendente da esposa do Charles, porque estamos falando de um jogador que foi titular no último jogo e vem lidando com esse drama. Na verdade, há mais de um ano que ele está com esse problema, mas que só foi detectado há 2 meses. Então, tomara a Deus que agora com os exames que estão sendo realizados, Charles passando por vários exames para identificar por que isso está acontecendo, vamos orar, vamos pedir a Deus para que tudo isso volte ao normal o quanto antes possível. A minha opinião quanto a essa informação que a esposa do Charles trouxe em relação à saúde do atleta é a seguinte. Primeiramente, volto a falar, vamos orar, vamos pedir a Deus energias positivas para o Charles, para que esses exames não aconteçam nada demais e que seja coisa simples e o atleta faça o tratamento da forma correta e possa se recuperar da melhor forma possível. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Charles tem sido um guerreiro com esse problema, porque quando falamos de níveis de ferritina no corpo, estando muito abaixo, como a esposa do Charles disse, que o nível de ferritina dele estava praticamente zerada, o Charles ainda tendo disposição para jogar futebol, atuar por 40, 50, 70, 90 minutos, o Charles sinceramente tem sido um guerreiro nesses últimos meses. O Charles tem sido um guerreiro e vou falar uma coisa para vocês. É difícil quem tem esses problemas conseguir praticar qualquer tipo de atividade física e ainda mais o Charles, que é um atleta de futebol profissional. Então, volto a dizer, o Charles tem sido um guerreiro nesses últimos meses. Força, Charles! Vamos torcer, vamos orar por você e que você se recupere o quanto antes possível. Charles, que é um dos jogadores, apesar de não ser titular, é um dos jogadores, um dos atletas, um dos homens de confiança do Dorival Júnior no atual elenco. Então, vamos torcer, novamente digo, vamos orar para que ele consiga superar isso o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a excelente notícia. Atacante Yuri Alberto novamente surpreendeu e está de volta 3 semanas após ter feito cirurgia de hérnia inguinal. Yuri Alberto, sabemos que hoje é um dos principais nomes do atual elenco do Timão, comandado pelo treinador Dorival Júnior. Jogador que tem sido decisivo, artilheiro do Corinthians nessa temporada 2025, maior artilheiro da Neoquímica Arena, o maior artilheiro do século do clube. Então estamos falando de um jogador que tem sido muito decisivo lá na frente, marcado muitos gols. Na temporada passada também foi a mesma coisa. Nessa temporada 2025, o Yuri tem sofrido com algumas lesões, como por exemplo, no mês de maio, em jogo contra o Atlético Mineiro, ele acabou sofrendo uma pancada na lombar, acabou tendo uma lesão de vértebra que deixou ele de fora dos gramados por 2 meses. Voltou e quando já estava recuperando o ritmo, o Yuri Alberto acabou tendo que às pressas, sentindo dores abdominais, fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. Isso aconteceu no dia 13 de agosto. E aí as previsões dos especialistas eram que o Yuri Alberto iria retornar somente no mês de novembro. Isso acabou trazendo muitas preocupações para nós, mas foi aí que as coisas acabaram acontecendo. Eu informei a vocês na semana passada que existia uma grande chance do Yuri retornar de forma antecipada mais uma vez. Na última sexta-feira, o Yuri Alberto iniciou a transição, departamento médico campo, e na quarta-feira
retorno dos jogadores do Corinthians aos trabalhos. Dia 3 de setembro, o Yuri Alberto concluiu essa transição, trabalhou normalmente e já está à disposição do Dorival Júnior para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, que acontecerá na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Então, o Yuri Alberto mais uma vez surpreende a todos, surpreende os especialistas por estar voltando antecipadamente. Lembrando que em 2024 ele sofreu uma pancada, uma entrada maldosa do zagueiro do arquirrival Murilo, sofreu uma lesão, na verdade ele sofreu uma fratura em uma das costelas, acabou retornando também bem antes do período em que se tinha como previsão. E recentemente essa que eu falei para vocês, quando ele tomou uma pancada no jogo contra o Atlético Mineiro, ficou 2 meses. Essa lesão tinha uma previsão de retornar em 3 ou 4 meses, ele voltou em 2 meses. E essa agora, com previsão de voltar em novembro, haviam colocado 3 meses de recuperação. O Yuri Alberto, com apenas 21 dias, acaba concluindo tudo e voltando. Então, ter o Yuri Alberto novamente à disposição, ainda mais com o Corinthians, que não teve condições de contratar reforços, absolutamente que é uma grande notícia, uma excelente notícia para nós corintianos. A minha opinião quanto a essa excelente notícia do Yuri Alberto estar retornando antes do previsto é a seguinte. Vamos analisar. O Yuri Alberto acabou tendo que fazer essa cirurgia às pressas em agosto, antes da metade do mês, e os especialistas diziam que ele iria retornar somente em novembro. Então, estávamos falando de previsões de 3 meses para o retorno dele. Aí ele retorna 21 dias antes. A janela de transferências acabou de fechar. Nós não podemos contratar. Apenas uma contratação nessa segunda janela, o atacante Vitinho. Desde o dia 12, um dia antes do Yuri se machucar, aliás, ter feito essa cirurgia, nós sofremos o transfer ban. Então, você tendo o Yuri Alberto retornando mais de 2 meses antes do previsto, nós estamos falando de um grande reforço que o Dorival Júnior ganha. Agora o Dorival vai ganhar mais opções. Nesse período que o Yuri ficou de fora, nessas 3 semanas, o Dorival ganhou o reforço do Guinegão, que vem evoluindo a cada partida. Então hoje tem uma dúvida na cabeça do Dorival, como que ele fará com o retorno do Yuri. Para mim, ele vai ter que dar um jeito de montar Guinegão, Yuri Alberto e Memphis. Dá para fazer isso com o Gui jogando de forma centralizada e o Yuri como um segundo atacante, que na minha visão é a forma que ele rende mais. Então, é uma excelente notícia esse retorno do Yuri, bem antes do previsto, um grande reforço que o Dorival ganha, principalmente em um período de decisões que o nosso Corinthians tem. Na quarta-feira que vem, decisão na Copa do Brasil, um empate apenas basta para nós avançarmos para a semifinal da competição. Ganhamos a vantagem no primeiro jogo, vencendo por 1-0 com um gol do Guinegão, que substituiu o Yuri Alberto, e ainda por cima temos decisões no Campeonato Brasileiro, já que temos que ter uma sequência de vitórias para nos afastarmos de vez da parte de baixo da tabela da competição. Então, excelente notícia, finalmente uma excelente notícia, o Yuri Alberto retornando bem antes do previsto. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa semana cheia que o Dorival terá? Será que realmente ele vai aproveitar todo esse tempo para trabalhos? E quanto ao que está acontecendo com o volante Charles, deixem aí as mensagens de vocês de apoio ao nosso volante que está com um problema de deficiência de ferro no seu organismo. E sobre o retorno do Yuri Alberto, bem antes do previsto, vocês não concordam comigo que ter o Yuri Alberto retornando muito antes do previsto é uma excelente notícia? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!